Fala pessoal, boa noite. Fui convocado a ser o primeiro aí a fazer essa troca de experiências de sala de aula desse período de pandemia, né? O Breno convidou a gente a falar sobre experiências diferenciadas na sala de aula. O ano acabou de começar e as experiências desse ano ainda são muito curtas, vamos dizer assim, né? Estamos iniciando o trabalho, então eu resolvi compartilhar experiências do ano passado, uma desse ano, e algumas coisas aí também fora do período remoto, né? Fora desse tempo de pandemia. Uma coisa que eu fiz esse ano, agora no início do ano, e que funcionou muito bem, foi tentar levar o conteúdo para o lado pessoal. O que isso quer dizer? Né? É sair do campo macro, né, de uma realidade distante do aluno, e tentar chegar próximo à sua realidade. No sexto ano, que normalmente é uma turma bastante aplicada aqui no Colégio SEC, a gente começa o conteúdo de história falando sobre o trabalho do historiador, né? Como funciona o trabalho do historiador, como é produzida a ciência histórica. E aí, nesse caso, eu pedi aos alunos que reproduzissem esse trabalho do historiador contando a sua própria história, né? Mas que não bastava contar a sua história, mas teria que provar a sua história. Né? Como o historiador precisa de documentos, fontes e registros que comprovem, né, aquilo que ele está comunicando ou a teoria que ele está construindo, os alunos teriam que contar a sua própria história a partir da ideia que somente a sua história é capaz de definir a sua identidade e, após contar essa história, eles deveriam apresentar aí registros, fontes, documentos que comprovem, ou seja, fontes históricas da qual, mesmo se ele não fosse ele mesmo, ele poderia descobrir, né, a história que ele está contando. Foi uma experiência muito interessante, porque a gente conseguiu ver o que é o trabalho do historiador, né? Um trabalho muito próximo aí do detetive, a gente faz essa analogia sempre. E o aluno pôs na prática a questão identitária, né? Ele percebeu que dizer o nome dele, onde ele mora, ou quem é a mãe, não é o suficiente para dizer quem ele é. Né? Mas a partir do momento que ele conta a sua história, né, os eventos da sua história, as escolhas que ele fez ao longo da vida, ele começa a construir sua identidade. E ele tive uma grande participação dos alunos, né, um engajamento bastante interessante, bastante interessados, né, em contar essa história. E o mais legal, né, trazendo aí os registros, objetos que comprovam essa narrativa. Então, eles trouxeram documentos de identidade, fotos, e uma coisa interessante que eu percebi foi que houve uma participação familiar. Grande parte deles utilizaram também relatos orais, né? Conversaram com o pai, conversaram com a mãe, e muitas vezes, enquanto o menino apresentava ali a sua história, a gente podia perceber o pai ou a mãe ali do lado, assim, fala isso, ou então entregando um papel que eu mostro isso aqui, né? É um momento que eu consegui um engajamento da família que foi muito interessante, até sem muitas pretensões. Para completar esse relato e essa experiência, eu gostaria também de falar com vocês, né, um projeto que eu vou tentar construir para essas aulas remotas nesse ano, que é uma ideia de tentar fazer uma excursão virtual. Né? É muito comum a gente, em tempos comuns, fazermos visitas, né? E aí eu pensei, por que não fazermos visitas virtuais, né? Fiz uma pesquisa de alguns museus que disponibilizam esse tipo de visita, inclusive museus grandiosos, como o Museu do Cairo, o Museu do Louvre, e também vou preparar uma aula para a gente visitar cidades historicamente importantes através do Google Street View, que é essa imagem via satélite, né? Já tive essa experiência em outras turmas, em outras escolas, da gente passear, por exemplo, pela cidade de Roma, mostrando os monumentos, os lugares históricos, os marcos importantes,
e visitando a cidade como se estivesse ali, através do Google Street View, né? É uma ideia interessante também, que dá para conciliar com outros conteúdos, né? De utilizar Google Street View, Google Earth, Google Maps, né? De poder sair um pouco, modificar um pouco o ambiente da sala de aula. Sobre fazer coisas diferentes, eu tive uma experiência muito, muito, muito legal no período não presencial, né? Antes da pandemia, né? Que eu fiz um trabalho sobre as cruzadas na Idade Média. Eu peguei uma turma do 7º ano e a gente trabalhou com profundidade esse conteúdo. Então, eu sou da teoria de que projetos diferentes exigem uma carga de tempo significativa para que eles realmente tenham um aprendizado satisfatório. Então a gente passou pela, vamos dizer assim, a etapa tradicional do ensino, estudamos o conteúdo, lemos, escrevemos, fizemos exercícios, corrigimos. Depois de passar por esse processo de entender aí a parte conteudista mesmo do tema As Cruzadas, nós assistimos 2 filmes sobre o tema. Para quê? Para ter uma identidade, uma imagem, né, visual do momento, para eles enxergarem o contexto, o cenário, as roupas. Depois de assistirmos o filme, os alunos confeccionaram suas próprias roupas de cruzados, né? Cavaleiros templários, guerreiros, monges, e a criatividade aí estendeu a minha, vamos dizer assim, muito além do que eu imaginava. Então eles confeccionaram suas próprias roupas, nós usamos uma semana de aula para fazerem as roupas, armas inclusive, cartazes, e realizamos uma cruzada real, né? Não com o pretexto violento da história original, mas a gente determinou onde seria a nossa Terra Santa e qual seria o nosso graal, vamos dizer assim, o nosso tesouro, aquilo que a gente foi buscar. E num debate com os meninos, eles definiram que a Terra Santa seria uma sorveteria, que ficava lá, no caso, a uns 4 quarteirões da escola, e nós realizaríamos uma cruzada até a sorveteria para encontrar o nosso graal, que era um milkshake, né? A escola autorizou, os pais foram informados, né? Os meninos levaram o dinheiro aí para comprar o milkshake, e nós saímos na rua vestidos de cruzados, gritando frases de efeito, né? Como se estivesse numa marcha, coisas que impactaram aí os transeuntes, né? Tipo, é a vontade de Deus, morte aos mouros, vamos acabar com... Enfim, frases dos filmes, frases de impacto, muito falando assim, heresia! E aí as pessoas passavam, achavam que era alguma coisa de igreja, não entendia muito bem aquele tanto de menino às 10 horas da manhã, na rua, vestido com uma roupa esquisita, gritando frases sem o menor sentido. Fomos assim, nessa maluquice, até a sorveteria, tomamos o nosso milkshake sagrado e voltamos também em marcha, né? É um trabalho diferente, que com certeza marcou a vida desses alunos, né? Nunca mais vão esquecer as cruzadas. E o interessante é que eu gosto muito desse tipo de trabalho, acho que ele agrega demais, realmente marca a experiência do aluno, mas é importante que esses trabalhos sejam bem embasados antes, né? Tenha tido um conteúdo bem trabalhado antes, porque senão o efeito pedagógico não se conclui, vamos dizer assim. Para que eu possa, por exemplo, fazer a minha excursão para Roma através do Google Street View ou para o Museu do Cairo, né, através da experiência que o próprio museu oferece, eu preciso trabalhar bem esses conteúdos, né? Eu preciso ter trabalhado o vocabulário, ter trabalhado os objetos, os lugares, as histórias, feita atividade, e aí depois de realizar esse processo mais tradicional, a gente vai para um processo mais lúdico, e aí certamente o ganho de conhecimento, de experiência, de formação, ele é gigantesco, Esse tipo de trabalho ele agrega demais, né? Mas é importante conciliar, porque em alguns ambientes há uma exigência muito grande de atividades lúdicas, de coisas diferentes, então os professores começam a fazer um monte de coisa diferente que não atinge o resultado, porque não é feito um trabalho anterior, um trabalho por trás disso, né, de conteúdo, de matéria, de explicação, de esclarecimento, para que ele realmente viva aquela experiência
dentro de uma experiência que muitas vezes é uma experiência de imersão, né? Tanto numa excursão virtual, como nesse projeto das cruzadas, né? Se eles não tivessem estudado o tema, se eles não tivessem assistido os filmes, eu gosto muito do audiovisual, né? O audiovisual é provado que agrega muito ao conhecimento, né? O último estudo saiu que uma leitura faz com que a gente absorva mais ou menos 10% do conteúdo. Quando a gente assiste um vídeo, quando a gente vê um filme, a absorção, documentário, a absorção é mais de 30%. Né? E na história é extremamente importante fazer com que os meninos visualizem a realidade daquilo. É muito comum o aluno ter o conteúdo de história como algo fantástico, como algo distante, né? Como se fosse uma história em quadrinhos ou um conto de fadas. Então, quando a gente passa um vídeo, um documentário, um filme, ele agrega muito ao aluno enxergar que aquilo é real. São pessoas que estão se alimentando, que precisam sobreviver, e as regras do jogo estão ali muito parecidas com as de hoje. Enfim, dividir com vocês algumas das minhas experiências. Desculpa por ser um vídeo muito longo. Espero poder ter atendido aí as expectativas do projeto e poder agregar com o conhecimento e a experiência de todo mundo. Aguardo a de vocês. Um abraço, fiquem com Deus.